Hoje, o fogo desce do céu. Sodoma e Gomorra são destruídas, e a mulher de Ló comete um erro fatal. Ela olha para trás. Mas em Lucas, Jesus nos ensina a olhar para o Pai. Bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. A leitura de hoje será Gênesis, capítulo 19, Lucas, capítulo 11, versículo 1 ao 28 e Salmos, capítulo 12. Vamos à leitura. Gênesis, capítulo 19. Sodoma e Gomorra são destruídas. A noite estava caindo quando os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado à porta da cidade. Logo que os viu, Ló se levantou ao seu encontro e prostrou-se com a face por terra. E suplicou: Eu vos peço, meus senhores, descei à casa de vosso servo, para aí passardes a noite e lavardes os pés. De manhã retomareis vosso caminho. Contudo, eles contestaram: Não, nós passaremos a noite na praça. Todavia, Ló insistiu tanto que eles aceitaram o veemente convite e seguiram com ele para sua casa e entraram. Ló preparou-lhes uma refeição, fez questão de que se alimentassem de pães asmos, e eles comeram. Eles não tinham ainda deitado, quando a casa foi cercada pelos homens da cidade, os homens de Sodoma, desde jovens até velhos, todo o povo, sem exceção. Chamaram Ló e lhe ordenaram: Onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Traze-os aqui fora para que tenhamos relações sexuais com eles. Então Ló saiu para conversar com aqueles homens. Fechou bem a porta atrás de si e rogou-lhes: Por favor, meus amigos, não cometais essa perversidade. Ouve, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Eu vou-las trarei. Fazei-lhes o que bem vos parecer, mas a estes homens nada façais, porque se encontram sob a proteção do meu teto. Retira-te daí, esbravejaram eles, e alegavam furiosamente: Este homem é um simples estrangeiro, veio morar entre nós e já pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos ainda pior do que a eles. Em seguida, empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nesse instante, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro da casa e fecharam a porta. Em seguida, feriram de cegueira todos os homens, tanto os moços como os idosos, que estavam do lado de fora. E eles não conseguiram sequer encontrar mais a porta da casa. Então os 2 homens perguntaram a Ló: Ainda tens mais alguém dos teus na cidade? Genros, filhas e filhos ou qualquer outro parente? Faze-os sair daqui depressa, porque estamos para destruir completamente este lugar. O clamor que sobe constantemente ao Senhor contra esse povo é tão grande e maligno que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló correu e foi falar com os homens que iam se casar com suas filhas. E ele os instava: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor destruirá toda a cidade. Todavia, eles pensaram que ele estivesse apenas brincando. Ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Ló, ordenando: Levanta, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Entretanto, como ele hesitasse, os homens o tomaram pela mão, bem como sua mulher e suas 2 filhas. Conduziram-nos à força e os deixaram a salvo fora da cidade, pelo misericordioso amor que o Senhor teve para com eles. Assim que os tiraram da cidade, um dos anjos recomendou a Ló: Livra-te, salva a tua vida depressa, não olhes para trás, nem pares em nenhum lugar durante tua jornada pela planície. Foge para a montanha, a fim de não pereceres com os demais. Ló, no entanto, argumentou: Não, meu senhor, eu te rogo,
Eis que teu servo encontrou graça aos teus olhos, e mostraste uma grande misericórdia a meu respeito, salvando minha vida. Mas não conseguirei chegar até a montanha, sem que me atinja primeiro essa terrível destruição e eu venha a morrer também. Eis ali uma pequena cidade. Está tão próxima que me é possível correr até ela. Permite que eu fuja depressa para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá encontrarei abrigo e estarei a salvo. Então lhe respondeu ele: Faço-te ainda esta graça. Não destruirei a pequena cidade de que falas. Depressa, refugia-te lá, porque nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. É por esse motivo que se deu a essa cidade o nome de Zoar. Assim que o sol se ergueu sobre a terra e Ló entrou em Zoar, Yahvé, o próprio Deus, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu completamente aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e toda a vegetação ao redor. Contudo, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente transformou-se numa estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado na presença do Senhor, e contemplou as cidades de Sodoma e Gomorra, assim como toda a planície, e o que viu foi uma densa fumaça que subia da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se o Senhor de Abraão e tirou Ló do meio da desgraça, destruindo as cidades onde Ló habitava. Filhos de Ló, Moabitas e Amonitas. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha grande receio de permanecer morando na pequena Zoar. Por esse motivo, instalou-se numa caverna nas montanhas, ele e suas filhas. Certo dia, a filha mais velha propôs à filha mais nova: Nosso pai já é idoso e não há nenhum outro homem nesta região que venha unir-se a nós, de acordo com o costume de todo mundo. Vem, façamos nosso pai beber muito vinho e deitemo-nos com ele. Assim, suscitaremos uma descendência de nosso pai. Portanto, elas fizeram seu pai embebedar-se com vinho naquela mesma noite, e a mais velha veio deitar-se junto a seu pai, que não percebeu nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita orientou a irmã: Na noite passada eu dormi com meu pai. Façamo-lo embriagar-se também nesta noite e tu te deitarás com ele, a fim de que possamos preservar a linhagem de nosso pai. Então, outra vez deram muito vinho ao pai naquela noite, e a filha mais nova foi e se deitou com ele. Ló não tomou conhecimento quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A primogênita teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este foi o pai dos moabitas de hoje. A mais nova deu também à luz um filho e o chamou de Ben-Ami. Este foi o pai dos amonitas de hoje. Lucas, capítulo 11, versículo 1 ao 28. O ensino de Jesus sobre a oração. Certa ocasião, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando concluiu, um dos seus discípulos lhe solicitou: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos discípulos dele. Então, ele passou a ensiná-los. Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia continua nos dando hoje e sempre. Perdoa-nos os nossos pecados, pois assim também devemos perdoar a todos que erram contra nós. E não nos deixes sucumbir à tentação, mas livra-nos do maligno. A parábola do amigo insistente. E acrescentou-lhes Jesus:
Imaginai que um de vós tenha um amigo e que precise recorrer a ele à meia-noite e lhe peça: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro da casa lhe responda: Não me incomodes, a porta já está fechada, e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar-te o que me pedes. Eu vos afirmo que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da insistência se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Jesus ensina perseverança na oração. Portanto, vos asseguro: pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, se lhe abrirá. Qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Uma casa dividida não prospera. De outra feita, Jesus expulsou um demônio que estava mudo. Assim que o demônio saiu, o homem falou, e a multidão ficou maravilhada. Entretanto, alguns deles o censuraram. Ora, ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. E outros ainda, apenas para prová-lo, pediam dele um sinal do céu. Mas conhecendo ele o que se lhes passava pela mente, afirmou-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Da mesma forma que uma casa dividida contra si mesma ruirá. Ora, se assim também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como é possível que o seu reino subsista? Expresso-me desta forma, pois dizeis que eu expulso demônios por Beelzebu. Sendo assim, se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Todavia, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então com toda certeza é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os bens que lhe restaram. Toda pessoa que não está comigo, contra mim está, e aquele que comigo não ajunta, espalha. A maneira de agir de Satanás. Quando um espírito sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando refrigério, mas não o encontrando, então cogita: voltarei para a casa de onde saí. Assim que chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E a situação final daquela pessoa torna-se pior do que a primeira. Felizes os que recebem a palavra. Entre mentes, enquanto Jesus comunicava esses ensinos, uma mulher da multidão exclamou: Bem-aventurada aquela que te deu a luz e os seios que te amamentaram. Ele, porém, afirmou: Antes disso, mais felizes são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Salmos, capítulo 12. O mundo falso. Para o mestre de música, em oitava. Um salmo de Davi. Socorro, Senhor! Já não há quem seja leal. Já não é possível confiar em ninguém entre os seres humanos. Cada qual mente ao seu companheiro. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor golpeie todas as bocas fraudulentas e a língua arrogante dos que proclamam: venceremos pelo poder do nosso falar. Nossos lábios são como lâminas cortantes.
Quem poderá mandar em nós? Por causa da opressão do necessitado e do clamor do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu os protegerei e salvarei a quem por isso anseia. As palavras do Senhor são verdadeiras, são puras como a prata purificada num forno, 7 vezes refinada. Senhor, tu nos guardarás seguros, e desse tipo de gente nos livrarás para sempre. Os ímpios vagueiam soberbos por toda parte, quando a corrupção é exaltada na sociedade. Encerramos o dia 12. Vimos a destruição do pecado em Sodoma e o ensino sobre pedir o Espírito Santo em Lucas. Responda aqui nos comentários. A mulher de Ló virou estátua de sal porque seu coração ainda estava em Sodoma. Existe algo do seu passado que você ainda olha para trás e sente falta? Seja sincero. Amanhã, dia 13. A mentira repetida e o sinal de Jonas.